Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica, que hoje lhe quer contar a história de dois sacerdotes, com todos os dias ocupados pelo trabalho nas paróquias que têm ao seu cuidado pastoral, mas que não abandonam o gosto pelo desporto. Participam em competições, sobretudo entregam o valor do desporto nos projetos que desenvolvem. São convidados do programa Eclésia o padre Arsénio Isidoro, pároco da Ramada, e o padre Rui Valério, pároco na Póvoa de Santo Adrião. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Perguntávamos, padre Arsénio, desde já, de que forma é que está a acompanhar esta preparação para o Euro 2012? Como apaixonado pelo futebol e como português, a acompanhar de forma entusiasta, à espera de que chegue o campeonato da Europa. Com estas preparações e esta mobilização, a mobilização assim um bocadinho fraquinha ainda, mas com entusiasmo. Com os jogos a sério tudo começa a ser também mais a sério, não é? Pode ser que quando for a sério a gente começa a sério. E integrando essa paixão que move multidões, move também a si para ir ao encontro ou de jogadores ou da equipa da seleção? Não tanto, ou acompanhar para a televisão, não é? Para a televisão. Nós na comunidade iremos ter a oportunidade à volta de uns petiscos de promover uns encontros para ver o futebol em ecrãs gigantes e tal. Na Paróquia da Ramada, aqui. A Paróquia da Ramada vai ter Lisboa. Eventos em cada dia dos jogos para vermos o futebol juntos e, como eu gosto de brincar, com umas namoradas do Mickey e uns caracóis. As namoradas do Mickey é a Mini. Muito bem, portanto, com os ingredientes todos para tudo o futebol. Direito. O padre Rui Valério, de que forma também está a acompanhar estes dias, está a viver esta preparação? Igualmente de forma apaixonada e de uma forma dedicada, mas ao mesmo tempo com uma forte dose de expectativa, tendo em conta que é um acontecimento, embora desportivo, mas que vai acontecer num continente altamente marcado pela chamada crise. E não podemos voltar as costas a essa realidade. E a minha expectativa não é só em relação à boa prestação que a nossa seleção certamente vai dar de si, mas é sobretudo para que seja um momento de entendimento entre todas as nações da Europa. O futebol, além de tudo mais, possui uma linguagem comum, uma linguagem universal, e oxalá que seja efetivamente um encontro entre nações. Um encontro em que cada um se respeita reciprocamente, em que cada um dos países envolvidos reconheça elevação, estatuto e dignidade ao outro, ao seu semelhante. E na minha comunidade, concretamente, também há um grupo, um setor, que são os escuteiros, que ontem mesmo, enfim, me recordaram de que todos os jogos irão ser altamente potenciados com uma dimensão comunitária, porque vai ser um lugar de comunidade, um lugar de encontro e também um lugar de festa, certamente, pelos resultados excelentes que vamos obter. Mostra que, de facto, o trabalho na paróquia, o vosso trabalho na paróquia, não é só o trabalho litúrgico, o trabalho da celebração. O futebol acaba por ser também um meio de encontro e de criar comunidade. Olha, eu penso que neste momento, na atual conjectura social e cultural em que nós vivemos, um campo de futebol tem presente aqueles aspectos e aqueles valores com os quais nós lidamos diariamente, cotidianamente, permanentemente, e que nem sempre, digamos, da parte da sociedade existe uma cabal e eficaz avaliação. Um campo de futebol é um lugar da verdade. E a verdade hoje está muito por baixo. Está muito em crise. Isso também se vê nos campos de futebol. Mas nós acreditamos sempre que a verdade desportiva é aquela em que cada atleta vale por aquilo que vale. Quer dizer, não há ali subterfúgios, não há ali aparências. O atleta, cada um dos nossos atletas da nossa seleção são valiosos por aquilo que demonstram, não por aquilo que deixam de fazer. E depois, o segundo grande valor que eu gosto de projetar no campo de futebol é o valor da justiça. Porque, é verdade, o futebol é sempre uma incógnita, é verdade. E até o apito final do árbitro, enfim, é longe do final. No entanto, a justiça futebolística faz-nos recordar sempre como é condimentada também com uma forte dose de humildade.
E, portanto, também por estes motivos, não haja dúvida que há uma grande ligação entre futebol, entre sociedade, entre cultura e entre evangelização. Padre Arsénio, um campeonato da Europa nesta conjuntura, como dizia o Padre Rui Valeiro agora, coloca também algumas apreensões. Por exemplo, nós vemos um debate crescente acerca de quanto gasta a nossa seleção no período que está a participar. São cuidados a ter também ou não há limites para conseguir o resultado? Obviamente que as verbas envolvidas, quando nós escutamos, não é, nas transferências dos jogadores, na compra dos jogadores, na organização de um campeonato da Europa, são abismais, não é? São brutais, quase que escandalizam. De qualquer forma, é um mundo onde o dinheiro circula e onde muitas famílias também se alimentam e, portanto, não me escandaliza tanto as quantias, escandaliza-me um bocadinho o esbanjamento daquilo que nós podemos fazer em detrimento daqueles que mais precisam. Isso sim, isso escandaliza muito. Pela sua parte também, que valores acompanham o desporto e podem ser potenciados com a prática desportiva, mesmo na competição? O Padre Rui estava a falar num princípio básico com o campo de futebol como um campo de verdade, quando a verdade existe no campo de futebol, não é? Porque nós somos confrontados cada dia e em cada hora agora em Itália, o caso dos escândalos, e portanto é uma justiça injusta. No que toca ao futebol profissional, nota-se pouco aquele amor à camisola, a qualidade do atleta. Há muitos interesses, há uma panóplia de valores que são promovidos, que não são valores de dignificação humana, são outros valores, onde a pessoa vale menos e tudo vale mais. Tudo vale mais que a pessoa. O Padre Rui também concorda com esta ideia, onde de facto o campo de futebol vai estando cada vez mais distante desses valores da justiça e da verdade? É assim, quando nós olhamos para o futebol, eu penso que o futebol é muito mais do que o profissionalismo, não é? E eu, quando penso no futebol no seu todo. Aliás, não deixa de ser curioso este fenómeno. É que é evidente, há estes fenómenos, há estes casos que são condenáveis a todos os títulos e, sobretudo, a título dos valores que a sociedade chamada ocidental cultivou e pelas quais se rege, mas, ao mesmo tempo, nós verificamos que o futebol tem um feeling, tem uma mística, tem, sei lá, algo que atrai, algo que cativa, algo que o ser humano não deixa de lado, precisamente porque o futebol é muito maior do que esses jogos de bastidor. E, portanto, uma verdade que nós, às vezes, não se verifica, mas intui-se. Quer dizer, os filósofos gostam muito de fazer estas distinções, não é? Não se vê, mas intui-se, pressente-se que há ali. E, portanto, mesmo quando o resultado acaba por não refletir a verdade do jogo, o facto é que, na alma de cada um, na consciência de cada um, ficou a verdade inabalável. Quer dizer, que pode não, mas verifica-se e suscita aquela verdade que cada um tem na sua consciência. Embora que muitas vezes os factos o possam contradizer. Mas não é o facto de os factos contradizerem a verdade que cada um tem presente na sua consciência, não é? Que a gente vai abdicar dela. E é por isso, acho eu, que a chamada massa associativa, o mundo dos adeptos, ou para usar uma palavra muito italiana, i tifosi, continuam a aderir e maciçamente a um jogo de futebol. Porque, repito, é sempre um lugar de festa. Porque são emoções que se jogam, não é? Pessoalmente, esse gosto pelo desporto remonta a que ocasião, Padre Arsénio? A mim remonta desde miúdo, não é? Eu joguei futebol a título profissional da Federação. Confederado? Sim. E depois no seminário nós praticamos imenso futebol. E, portanto, desde sempre pratiquei futebol, depois os quilos começam a aumentar e nós reduzimos o campo. Vamos reduzindo o campo na medida dos quilos. E, portanto, tenho praticado, eu sou padre há 12 anos e sempre pratiquei futebol com os colegas. Nós juntamos-nos todas as segundas-feiras, um grupo de padres em Penafirme, jogamos, participamos no torneio da Clérigos Cup a nível nacional,
também é de competitividade, mas é sobretudo de festa. Com de equipas festa, de várias dioceses, não é, que participam? Todas as dioceses, a maior parte das dioceses participam, mesmo há dioceses que não têm elementos suficientes para a constituição de uma equipa e juntam-se 3 ou 4 dioceses e fazem uma equipa. Portanto, com 5 dioceses já se faz uma equipa com cada elemento de cada uma. Mas, portanto, é um momento de convívio, de alguma competitividade, repito. Há equipas aqui do nosso campeonato que dariam cartas no campeonato nacional. Há colegas espadas que jogam muito bem futebol e, portanto, têm esse gosto e têm essa habilidade. Por semana, então, à segunda-feira, esse encontro... Sempre. Habitualmente os espadas têm o dia de folga à segunda-feira e nós juntamos sempre de manhã para jogar futebol e depois há um convívio também. Alguns almoçam por lá, juntamos-nos todas as segundas-feiras. No caso do Padre Rui Valério, é o futebol também que... Bem, quer dizer, nós somos herdeiros de uma tradição pedagógica que afirmava que mens sana in corpore sano. Portanto, o desporto, o futebol, o atletismo, o andar de bicicleta é algo que nos acontece, eu diria, quase desde o berço materno e por aí afora. Depois, efetivamente, no seminário, então, dá-se um grande ênfase, sobretudo, ao futebol, por uma razão muito simples, é que o futebol tem o estatuto de criar comunidade, quer dizer, a pessoa para sair do isolamento e para passar a ser um ser social, passa, obviamente, pelas tricas do futebol. Eu peço desculpa de interromper o Padre Rui. Aqui é que eu concordo com o Padre Rui que o campo de futebol é um lugar de verdade, porque cada um é aquilo que é. Não há máscaras nem nada. Ali é tucur. É aquilo que é, mostra-se... Aliás, é um fator de discernimento vocacional, um campo de futebol e a rapaziada a jogar futebol. Não escondem nada, é aquilo que é, ponto final. E, portanto, apaixonado pelo futebol, obviamente, que também participei em Fátima, onde estive no seminário, em algumas equipas de escalões superiores, mas bem cedo, e mercê também da localização da aldeia onde eu sou oriundo, que o nosso meio de transporte, sobretudo em criança e adolescência e juventude, era a bicicleta. E, portanto, desde cedo comecei a nutrir também um gosto particular pela bicicleta, pela máquina. Em Fátima aconteciam todos os anos, umas 2 ou 3 vezes, competições, mas de nível nacional, de atletismo. Eu recordo-me que eu era criança, eu lembro-me de ver o Rafael Marques, Fernando Mamede, e, portanto, tudo isso nos cativou, tudo isso nos atraiu, e pela vida fora. Além do futebol, que normalmente é uma ocasião também de encontro entre, enfim, jovens da nossa comunidade e jovens que vêm de outras comunidades e tudo isso, mas não haja dúvida que eu alinhei também muito foi pelo desporto do ciclismo, com iniciativas várias, como por exemplo aquela que anualmente ainda continua a ter lugar, em que se parte de Albufeira, do Algarve, e vai-se para Fátima nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro, e há outras iniciativas. E o Padre Rui Valério participa sempre nessa já tenho participado com mais assiduidade, porque nem sempre, agora posso dizer, nem sempre estava em terra para poder participar. Pois isto porque o Padre Rui Valério é capelão na Marinha, não é? Capelão na Marinha. Há uma série de meses que tive que deixar para me consagrar de corpo e alma e coração e tudo mais à comunidade paroquial da Póvoa de Santo Adrião, onde continuo a praticar desporto, o ciclismo, promovendo inclusivamente para a comunidade e para comunidades anexas atividades e provas igualmente de ciclismo e de BTT. E já falaremos sobre essa integração precisamente na comunidade. Pessoalmente, todos os dias anda de bicicleta ou faz atletismo? Todos os dias eu procuro dedicar e consagrar 1 hora ao desporto. No mais das vezes é o atletismo. E o que implica uma certa ascese, porque quando o dia está muito ocupado, nós temos que começar a roubar horas à noite, portanto à madrugada. E, portanto, é uma fidelidade, porque... Mas sente necessidade dessa hora de desporto? Olha, sinceramente, para mim, é um momento de cultivar o corpo, mas é sobretudo um momento de cultivar o espírito. Não sei se vou dizer alguma coisa fora de lugar ou não, mas o desporto
pelo menos tal como eu o pratico, é um lugar e um momento de encontro consigo. É um lugar quase que de inspiração. E por isso eu quase que vou ousar a dizer que correr, praticar desporto é um momento de oração. Para mim é, sem dúvida nenhuma. E começa o dia precisamente por aí? E começa o dia precisamente por aí. Imagine que eu vivo na periferia de Lisboa. Já é a cidade, não é? Mas um encanto, um maravilhoso que é começar logo a ouvir o chilrear dos pássaros pela manhã, portanto na Póvoa, em direção a Santo António dos Cavaleiros, que é, e depois vou para um parque, portanto, que há ali constituído, um parque municipal, onde existem aves. Realmente nós temos a sensação de estar no campo, estando dentro da cidade, e ouvir essas vozes é delicioso, é uma experiência única, é encantadora. Ouvir as vozes da natureza, em pleno coração do azáfama de uma cidade, enfim, é o reencontro consigo, é o reencontro com a natureza, é o reencontro com o outro, por excelência. É um momento realmente de oração. Praticar desporto é um momento de oração. Toma também a prática desportiva como momentos de oração, Padre Arsénio? Não. Eu jogo futebol. O futebol não dá para essa tranquilidade. Pois só quando... Não, é diferente. O Padre Rui pratica um desporto mais pessoal, ou seja, é um desporto individual, em que ele corre ou anda de bicicleta e, portanto, tem aqueles momentos mais sossegado. Portanto, eu pratico futebol e mapling. O mapling também é um desporto, enfim, em grande propagação. Exatamente. E a integração destes projetos desportivos pessoais na paróquia, na dinamização de uma paróquia, fazem parte? Fazem sempre parte. Aliás, o encontro, sobretudo com os jovens, com os acólitos, com os escuteiros, com grupos de jovens, é sempre agradável. Eu tenho uma experiência ainda mais particular, estou ligado à Casa do Gaiato. E, portanto, são 70 rapazes, todos eles grandes jogadores de futebol. Já começámos a exportar alguns. Sim. Mas portanto, eles jogam futebol a todas as horas, em todos os bocadinhos que conseguem, é futebol. E às vezes também jogo futebol com eles. Aí tenho que rezar muito para que eles não me apanhem. Aí rezo. É um momento pedagógico, é um momento de educação também esse? Claramente. Porque o futebol, ou qualquer desporto praticado com verdade, dando o melhor de nós próprios, o aprender a estar em equipa, o aprender a estar em conjunto, é muito da base do que é uma comunidade, do que é estarmos uns para os outros, de lutarmos uns com os outros na perseguição do mesmo objetivo, numa competitividade saudável, não de esmagar o outro, mas de querer vencer, e portanto é saudável esse encontro dos grupos e a competitividade que o futebol, em particular entre nós, gera, mas todos os desportos. Há miúdos que gostam de praticar outras coisas, ping-pong, há miúdos que gostam de jogar ténis, há miúdos que gostam de... Eu, por acaso, tenho sorte, porque todos gostam de jogar o mesmo que eu, que é futebol. É, de facto, aquele que está, enfim, no espírito de toda a gente. Padre Rui Valério, e a integração destes projetos desportivos, há pouco já o ia referindo, que organiza provas na paróquia, acredita então que proponha conferências, que proponha na paróquia catequese e também provas de desporto? Olha, portanto, o conjunto de paróquias chama-se Vigararia, não é? E não vou dizer que é o auge das atividades do setor da juventude da nossa vigararia, não vou dizer isso. O auge é a Eucaristia. No entanto, a última atividade do ano, para todos os jovens da vigararia de Loures Odivelas, que engloba umas 15 ou 16 paróquias, 14 paróquias, portanto, o final, a conclusão de todas essas atividades realizadas ao longo do ano, em que há atividades de vária natureza, de cariz catequético, de cariz cultural, de cariz mais lúdico, mas a última atividade, a conclusão do ano, é realmente um dia inteiro dedicado ao desporto. Este ano vai ser no próximo dia 9 de junho, na Casa do Gaiato, onde nós temos uma quantidade imensa de equipas, oriundas das diversas paróquias ou comunidades, como por exemplo a Casa do Gaiato participa sempre também com uma... Ganha sempre. A Casa do Gaiato. Essa parte. Sempre. Tem mais tempo de treino, acredito. Depois, há também uma outra jornada, já em julho, que é de um torneio de futsal, em que pegamos na juventude toda da vigararia, também
que é à volta de uma dezena de equipas. Vamos normalmente ali para uma praia de Carcavelos, então ali da costa da Caparica, não é? E durante o dia inteiro estamos a fazer um torneio de futsal. Portanto, o que é o desporto sem especificar que é o futebol? O que é o desporto na sua relação com a evangelização, com a pastoral e com a fé? Bem, há uma aliança muito grande, não haja dúvida nenhuma, porque não fomos nós que descobrimos essa aliança, o próprio São Paulo identificou a vida cristã como uma corrida, identificou a meta não como uma taça ou como a vitória do campeonato, mas como alcançar a plenitude da santidade. Inclusivamente nós nos nossos gestos, símbolos sacramentais, temos um símbolo que muitas vezes não vem referido, que é o óleo, o qual há 2000 anos atrás era abundantemente usado também pelos atletas, porque dizem que tinha propriedades específicas de reforçar a massa muscular, e de maneiras que existe esta aliança muito grande e não haja dúvida nenhuma que o desporto é um púlpito maravilhoso. E estamos a ver que está a ser utilizado esse púlpito por vocês. Muito brevemente, porque o nosso tempo está a terminar, o que é que espera da participação de Portugal no Euro? Eu espero que os jogadores, cada um deles dê o melhor de si mesmo na prática do futebol. E eu sei que o futebol português tem muita qualidade e que pode fazer coisas bonitas e que nos pode colocar em festa. Padre Rui. Faço minhas as palavras e os votos do Padre Arsénio, mas ia acrescentar uma outra coisa. Era que este campeonato, este Euro 2012, fosse uma ocasião não só de festa e de alegria, mas fosse sobretudo uma raiz de uma nova esperança para o povo português. Esperemos que, de facto, assim também aconteça. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde apresentamos a forma como o desporto é integrado em projetos pessoais e sociais e paroquiais também. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.